De volta do intervalo e esse é o seu Saúde.com, o seu ponto de encontro para falar em saúde com os melhores especialistas de Caruaru e região. Você tem acne? Então presta atenção na dica do dermatologista Dr. Júlio Chaves. Dr. Júlio, bem-vindo. Olá Jailma, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema que é de interesse de muita gente, sobretudo daquele público adolescente. É sobre a acne. Vamos conhecer um pouco sobre essa doença e seus tratamentos? Para quem não conhece, a acne, ou as espinhas como é popularmente conhecida, é uma doença inflamatória da unidade pilosebácea. O que significa isso? É uma doença que acomete o pelo e sua glândula sebácea acessória. E ela pode acometer tanto homens como mulheres. E é muito mais frequente no público adolescente, por conta das alterações hormonais que é própria dessa idade. Mas lembrando que existem vários outros fatores associados ao surgimento da acne, como por exemplo a genética. Então, se você tem pais ou algum familiar, tios, tias que tem quadros de acne, é muito importante você estar atento, porque nos primeiros sinais é preciso você procurar um dermatologista. A alimentação também tem a ver com a acne, então a gente sabe que os alimentos ricos em carboidratos, em açúcares, e os alimentos ricos em leite, aquela alimentação com muita substância de leite, de vaca principalmente, ela também está associada ao grau de acne, à indução de acne e à inflamação dessa acne. Então deve ser evitado também o consumo exagerado de doces, carboidratos e o leite de vaca. Além do leite e da genética, da alimentação e da genética, a gente também evidencia outro fator muito associado à acne, que são algumas medicações, sobretudo medicações como os corticoides orais, que podem se induzir um quadro de acne bastante grave. Os anabolizantes também, que estão bastante na moda e que a gente sabe que produz muito, estimula muito a secreção da glândula sebácea, fazendo com que ela cresça e que ela inflame mais, causando quadros de acne bem intensos. Outro fator associado à acne também é o uso de cosméticos inadequados, ou seja, aquela paciente, aquela mocinha, aquela menina que está começando a usar maquiagem, que muitas vezes utilizam produtos muito oleosos e o pior, que muitas vezes esquecem de tirar esses produtos na pele e aí esses produtos, em longo contato com a pele, eles acabam obstruindo as glândulas sebáceas, também gerando um problema de acne grave, tá? Então, lembrando que a acne é uma doença não só da adolescência, como também pode se estender para a vida adulta a partir dos 25 anos, sobretudo em mulheres, onde a gente denomina de acne da mulher adulta, que é uma entidade que está associada a uma captação exagerada de hormônios masculinos nessas mulheres pelos receptores das glândulas sebáceas, onde esses hormônios masculinos vão atuar nessa glândula sebácea, estimulando um aumento de produção de sebo e, com isso, aumentando a chance dessa paciente desenvolver acne. E o mais importante, uma acne bastante resistente aos tratamentos convencionais. Então, se você tem acne, seja você adolescente ou se você tem acne mesmo numa idade mais adulta, é importante saber que a acne é uma doença e, por ser uma doença, ela sempre vai merecer um tratamento. O tratamento da acne ele varia bastante, dependendo do grau, da gravidade dessa acne, desde tratamentos com cremes, naqueles casos mais leves, a tratamentos com substâncias na forma de comprimidos, ou seja, substâncias orais, onde você vai ingerir um medicamento para que esse medicamento haja atuando no seu organismo, diminuindo a secreção dessa glândula sebácea e resolvendo o seu quadro de acne. Isso tudo vai depender da gravidade do seu quadro de acne. Outra coisa importante falar é sobre uma medicação que ela já foi muito estigmatizada no passado, quando se não conhecia muito bem sobre ela, mas que hoje é uma das ferramentas principais de tratamento da acne, por ser uma medicação que atualmente é bastante segura, onde a gente já tem um grande tempo de manejo com essa medicação, mais de 20 anos aí, acompanhando essa medicação, os efeitos colaterais dela, os eventos adversos, a gente sabe como tratar esses eventos adversos e o melhor, a gente sabe sobre segurança e eficácia dessa medicação, que é a isotretinoína oral, ou que vocês conhecem muitas vezes como Roacutan. Essa é uma medicação chave no tratamento da acne porque ela atua reduzindo a glândula sebácea, diminuindo sua secreção e eliminando os quadros de acne, principalmente aqueles quadros mais graves e resistentes a outros tratamentos.
e com eficácia muito bacana. Cerca de 70% dos pacientes que utilizam um ciclo da isotretinoína oral, eles se curam de acne e nunca mais vão desenvolver essa doença. Então isso é muito legal. E o mais importante, deve ser iniciado o mais precocemente possível, porque muito mais difícil do que tratar os quadros de acne é a gente tratar as complicações pós-acne, ou seja, aquelas manchas escuras ou mesmo as cicatrizes deixadas por essa doença. Então, muitas vezes, o tratamento dessas complicações, como as manchas ou as cicatrizes de acne, acaba envolvendo a utilização de lasers, onde, além de ser caro para o paciente, requer um certo cuidado, porque após a sua utilização a pele fica um pouco sensibilizada, o paciente precisa evitar o sol durante alguns dias e um pouco doloroso também. Então, por isso, é muito mais fácil, muito mais recomendado tratar a acne o mais precocemente possível para que se evite essas complicações. Então, Jailma, gostou? Semana que vem a gente volta com muito mais dicas. Que dica importantíssima! E se você está precisando cuidar da sua pele, pode procurar Dr. Júlio Chaves, dermatologista, no Empresarial Times, 5º andar, sala 509, que você vai ser muito bem atendido. E de Dr. Júlio, a gente vai direto para Dr. José Ronaldo, urologista, lá do Instituto de Urologia e Cirurgia de Caruaru. Vamos ver qual a dica de hoje. Olá, Jailma, boa tarde. É um prazer estar falando com você mais uma vez nesse seu programa que já é um sucesso. E as pessoas começaram a fazer perguntas, e entre elas, quais as complicações de postectomia? O que é postectomia? Postectomia é a cirurgia do excesso de prepúcio, ou seja, a cirurgia de fimose, ou também chamada de circuncisão. Para se ter uma ideia, a cirurgia de postectomia é algo muito frequente entre os muçulmanos, entre os judeus, que fazem até os 7º dia de vida. Então a criança pequenininha já faz. É uma maneira de proteger essa criança. As crianças que são circuncidadas, elas têm menos doenças sexualmente transmissíveis, elas têm menos câncer de pênis e as suas parceiras no futuro terão menos câncer de colo de útero. Então vejam a importância da cirurgia de fimose, que é a postectomia. Apesar de ser uma cirurgia de pequeno porte, ela também pode ter algumas complicações raras, mas podem existir. É uma cirurgia que normalmente se faz com sedação, o paciente dá um cochilo, feita com anestesia endovenosa, associada a um bloqueio local com anestésico no pênis. Quando é criança, a gente toma um cuidado um pouquinho maior. A recuperação se dá por volta de 7 dias para voltar às atividades de trabalho e para ter atividade sexual por volta de 3 semanas, 4 semanas. Os pontos caem sozinhos, não precisa retornar para retirar, isso é algo importante, por ser uma área sensível, traria grandes problemas essa retirada de pontos. E quais seriam as principais indicações da postectomia? A gente costuma dizer que é, primeira, religiosa, como já falei no começo. A segunda, aquele paciente que tem as balas no post-it de repetição, ou seja, inflamação no pênis, ele tem relação e o pênis fica vermelho, é a chamada bala no post-it. Muitas vezes isso gera muita confusão, porque esse paciente acha que tem alguma doença sexualmente transmissível ou infecção sexualmente transmissível, que é o termo mais usado hoje. E muitas vezes não, ele tem a bala no post-it, que é o excesso de prepúcio que leva a essa inflamação, tanto do prepúcio quanto da glande, ou seja, é a região que tem excesso de couro e a região que é a glande, que é a região da cabeça do pênis. Esse paciente também pode ter dificuldade para urinar. Esse paciente pode ter infecção de repetição em função dessa fimose, desse excesso de prepúcio. Esse paciente pode ter uma relação sexual dolorosa tanto para ele quanto para a parceira. Esse paciente pode aumentar o risco de câncer, como falei no começo. Uma cirurgia de pequeno porte que tem algumas complicações mínimas, como edema no pós-operatório, pode ter infecção local. Uma das principais complicações que existe pós-operatório do paciente que faz a postectomia é durante a ereção. O homem tem ereções noturnas e no momento que ele tem essa ereção, é como se esticasse o pênis e esses pontos ficam sob tensão e essa tensão causa uma certa dor nesse paciente. Porém, a gente orienta esse paciente no pós-operatório com compressa gelada, com anti-inflamatório, com analgésico, e isso por volta de uma semana esse paciente está bem tranquilo. Infecção local não é tão comum, a gente passa geralmente antibióticos, lavar com água e sabão, então tem um controle do local
adequado, tendo esse controle adequado, geralmente o paciente por volta de 7 a 10 dias volta a trabalhar, umas 2 a 3 semanas, por volta de 3 semanas ele começa a ter atividade sexual e a vida desse paciente melhora de maneira circunstancial. Então, vai a dica para você, homem, a postectomia é algo que é feito no mundo inteiro, ainda existe um tabu sobre isso e muitas vezes o paciente nem sabe. Porém, hoje, através das redes sociais, da informação, hoje os adolescentes chegam, não é incomum chegar no consultório com a mãe e falar, olha, eu pesquisei, mãe, e eu descobri que eu tenho fimose, algo que não acontecia há alguns anos atrás. Então, houve uma mudança de paradigmas, com a evolução, exatamente, a internet veio para mudar tudo isso. E você tem problema na visão? Eu fui até o Instituto de Olhos de Caruaru conversar com o Dr. João Caldas, oftalmologista, que explicou para a gente muitos problemas relacionados à nossa vista. E eu estou aqui no consultório do Dr. João Caldas, ele que é médico oftalmologista, e vai tirar essas dúvidas que a gente tem. Doutor, deixa eu ver se eu enxergo direito, senhor. Isso já seria um problema de visão, doutor? Essa maneira de você fechar um pouco a pálpebra, isso pode denotar um início da miopia ou astigmatismo, né? Então, o míope, ele tem dificuldade, então quando ele faz um aperto no olho, aplana um pouco a córnea, então ele consegue uma visão melhor. Ou pode ser um astigmatismo, né? Depende do eixo do astigmatismo, quando você aperta assim, pode também melhorar. Então, para os pais é interessante isso, quando vê alguém apertando os olhos, né? E com alguma dificuldade, se aproximar perto da televisão para poder ver o quadro em casa, entendeu? Então, é importantíssimo, né, fazer o exame oftalmológico. Eu até vou aproveitar e assim, fazer logo quando a pessoa nasce, se faz o teste do olhinho. Pode ser feito pelo pediatra, se não tiver o pediatra, em seguida vai procurar uma clínica oftalmológica para fazer com o oftalmologista. E depois, a cada 6 meses, você fica repetindo o exame até 2 anos. Em torno de 2 anos, todo mundo que entrar na escola deve fazer o exame com o oftalmologista para ver se tem algum vício de refração. Ô, gente, o programa passa rápido demais. Já estamos chegando ao fim desta edição. Mas você pode rever o programa na íntegra no meu canal no YouTube, Jailma Barbosa. E também deixar a sua sugestão de pauta no meu Instagram, Jailma Barbosa _oficial. Seja sempre muito bem-vindo para você nos ajudar a fazer o saúde.com. A gente se encontra no próximo episódio e lá no canal você pode assistir todas as edições. Então fique sempre muito à vontade para estar junto conosco no saúde.com. Ótimo fim de semana para você, semana abençoada e até o próximo sábado. Deus te abençoe.